Então a fé ali para os imigrantes foi fundamental. Eu diria assim que sem a fé eles teriam sucumbido, né, desesperado, e talvez os resultados não fossem esses que a gente vê hoje. A comunidade luterana, ela cresceu naturalmente por causa da imigração que veio da Alemanha. Então, os imigrantes alemães, eles traziam na sua bagagem a sua Bíblia, que cada um tinha, e também o seu inário, isso era costume, né? E eles vieram para essa terra com a sua fé. Foram tempos difíceis, porque apesar de que na Alemanha tinha fome, eles vieram para cá, mas aqui não tinha nenhuma estrutura, não era nada parecido com o que eles tinham lá. E era prometido para eles que eles iam ter um monte de terra, facilidade, financiamento e tal, e chegava aqui e não tinha nada. E eles vieram na época do Império. E na época do Império, eles vieram para um Brasil que era majoritariamente católico e que tinha uma religião oficial, que era católica. Então, havia algumas proibições para os luteranos. Eles não podiam ter igreja, podia ter um salão, mas não podia ter uma forma de igreja, não podia ter sino, não se batizava, não se casava, a não ser que se tornasse católico, não se podia usar o mesmo cemitério, tá? Então o cemitério oficial era só para católicos, então você imagina, não havia ninguém para sepultar e eles tiveram que se agilizar entre si para conseguir fazer com que alguém tomasse para si essas tarefas. Tempos difíceis. Em 1888 chegou o pastor Quast, com 26 anos, destinado a prestar assistência religiosa à comunidade luterana da cidade. Ele foi recebido em um cortejo festivo e conduzido da Estrada da Serra até o centro. Mas logo foi chamado um pastor que veio da Alemanha para cá, que foi o pastor Quast. E o pastor Quast, ele atendia Piraberaba até Mafra, a cavalo. As obras da primeira igreja protestante começaram em janeiro de 1889 e apenas no dia 5 de abril de 1891 o templo foi festivamente inaugurado. A igreja foi construída em 1889, então já era na República, né? Já havia a liberdade para se fazer sinos e formatos de igreja. Então, um membro da igreja, na época, doou o terreno no topo de um morro, como isso tem que ser, no monte. Era assim, as igrejas eram feitas no monte. Você pode ver pela nossa igreja, a irmã ali, a católica, né? Que ela também fica no monte, né? E aí, então, começou-se a construir a igreja. E a igreja era menor do que a que está aqui agora. Ela foi, depois, nos anos 50, ela foi reformada. Ela foi aumentada, porque o número de luteranos aumentou bastante, né? Nasceu assim. Na igreja tudo nasce assim. De inícios muito singelos, de pequenos esforços que de repente com a ajuda de Deus se tornam grandes. E mesmo com o passar de 136 anos, ainda existem peças históricas na igreja. E nós temos aqui, além da nossa arquitetura, né, que ela lembra bastante aquele tempo, hoje em dia não se faz mais igreja assim, dificilmente o pessoal faz mais em forma de pré-moldado, de salão. E nós temos aqui ao fundo, a gente tem o nosso crucifixo. Ele foi entalhado por um autor aqui da cidade, um artista aqui da cidade. E aqui na minha frente nós temos o órgão de tubos, que ele aqui em São Bento não tem outro. É de inspiração alemã, claro, nas igrejas da Alemanha praticamente todas elas têm um órgão de tubo. E esse órgão de tubo, ele foi construído pelo Sr. Shirley, que era membro da comunidade. E também esse senhor que ajudou com o crucifixo fez os entalhes internos do órgão. Atualmente a comunidade conta com milhares de membros. E além da igreja no centro, existe a igreja de Rio Vermelho Povoado, Bela Aliança, Serra Alta e também Oxford. A igreja luterana é uma igreja aberta, todos podem nos visitar. Sejam todos muito bem-vindos no culto. Tomara que Deus abençoe a vida de vocês pela sua palavra.